boa tarde para todos. Desculpe aí pelo atraso aí, porque nesse final de semana que passou não fiz nenhuma postagem sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que rolou, né, depois da parada que teve o campeonato por conta da data FIFA, mas já passou, né, inclusive na minha última postagem que eu fiz, 10 minutos depois veio a informação de que o Cuca não era mais o treinador do Palmeiras. Então a coisa é muito rápida, é muito dinâmica. Entendeu? Então vamos falar sobre o que já passou. A rodada já foi, já rolou, já entramos na 29ª rodada, já temos resultados da 29ª rodada, resultado dos jogos de ontem. Hoje ela continua, mas antes disso tem algumas outras coisas que também é bom a gente falar. Aqui a gente gosta de falar sobre futebol. E é legal porque tem amigos até pedindo, pô, e aí, cadê? Não vai falar mais nada, tá uma semana sem falar nada, sem fazer postagem aí sobre a rodada e tal. Pô, legal isso. Eu gosto disso aqui, eu gosto dessa brincadeira sadia. Por exemplo, falar sobre os grupos e os confrontos lá da parte europeia da repescagem para a Copa de 2018, que terão os jogos entre os dias 9 e 11, os jogos de ida, e entre os dias 12 e 14 os jogos de volta. Esse grupo da repescagem envolve 8 seleções europeias, e no dia 14 que passou foi estabelecido lá os grupos e os confrontos. Tem aqui as anotações. Os confrontos são os seguintes: Irlanda do Norte e Suíça, Croácia e Grécia, Dinamarca e Irlanda, Suécia e Itália. Pela ordem, esses jogos, os primeiros citados jogarão em casa, e os jogos de volta farão o jogo na casa do adversário. Daqui desse grupo sairão 4 seleções classificadas, que vão se juntar às outras 10 europeias que já estão estabelecidas para a Copa, né? E aí, no caso, estarão faltando ainda algumas vagas, e essas vagas serão disputadas entre Austrália e Honduras, e Peru e Nova Zelândia. Depois de definidas esses 2 jogos, de Austrália, Honduras, Peru e Nova Zelândia, ainda restarão 3 vagas em aberto. E essas 3 vagas restantes, para completar as 32 seleções da Copa, elas serão saídas lá da parte eliminatória africana, né? Então ainda faltam alguns jogos ainda para definir os 32 participantes da Copa. Mas, como eu disse na última postagem, a Copa tende a ser de baixo nível técnico, com todo respeito às outras seleções, né? Mas diferente das demais, que já vem caindo, o nível técnico já vem caindo já há um tempo, essa me parece será a de, talvez, eu torço até para que seja o contrário, me parece que será a de nível técnico mais baixo de todas as outras anteriores, mais recentes, digamos assim. Falando sobre seleção ainda, a seleção sub-17 está disputando, e vai muito bem, obrigado, disputando o Mundial da categoria na Índia, e agora já vai para o confronto contra a Alemanha pelas quartas de finais do torneio. A seleção brasileira passou agora, no meio da semana, bateu a seleção de Honduras, uma seleção fraca, e agora pegamos a Alemanha, um adversário mais forte, um dos mais fortes até agora. Pegamos um adversário forte, que foi a Espanha, se não me engano, no primeiro jogo. Mas, ao meu ver, a Alemanha é bem mais forte do que a própria Espanha. Daí vai ser um teste duro para a seleção sub-17, que vem muito bem. Inclusive, clubes europeus já estão de olho lá em jogadores como Lincoln, centroavante da base do Flamengo, Paulinho, que é um jogador sensacional, baita no jogador. O jogador não pode ficar fora do time do Vasco nada. Se o Vasco quer aproveitar o máximo que possa do Paulinho, tem que botar ele para jogar, porque ele não vai ficar. Vai levar muito pouco tempo jogando no Vasco, ele é muito bom jogador. Então, ainda tem mais. Falando sobre o lado de lá, do futebol mundial, tem os jogos lá, teve jogos também ontem da Champions League, né? Onde os jogos ocorreram ontem. O Barcelona ganhou do Olympiacos por 3-1, PSG e Anderlecht, PSG 4-0, Chelsea e Roma 3-3. Esse jogo, Chelsea e Roma, eu vi o jogo, o melhor jogo. Eu estava vendo um pedaço de cada um,
mas parei no jogo Chelsea-Roma porque estava um jogo mais interessante. 3-3, um vira para lá, um vira para cá. E no final o Chelsea ainda conseguiu segurar um empate, porque estava ganhando, depois passou a perder e ainda conseguiu conseguiu um empate no final, né? A Juventus também ganhou de 2-1 do Sporting. Benfica e Manchester, o Benfica perdeu por 1-0. Um detalhe curioso no jogo do Benfica, que o Benfica, por conta de não ter um goleiro em condições, por conta de contusão, se eu não me engano, botou um menino de 18 anos. E esse menino vai ficar na história como o mais jovem goleiro a atuar nesse torneio, né? Inclusive, o jogo foi 1-0, houve uma cobrança de falta, uma chuveirada para dentro da área. Ele até defendeu a bola, mas por falta de experiência foi para trás, atravessando a linha de gol. E realmente a bola estava na mão dele, foi defendida, mas ele passou da linha de gol e foi estabelecido o gol para o time adversário. Mesmo assim, tanto os adversários quanto os próprios colegas abraçaram e entenderam a inexperiência do garoto. Mas parece ser bom jogador, tem futuro. Benfica e Manchester foi 1-0. O Benfica, como eu falei, já perdeu, né, por 1-0. O Bayern, desculpe eu afastar aqui um pouquinho, que o cãozinho está latindo aqui, para não atrapalhar aqui a situação. O Bayern de Munique venceu o Celtic por 3-0 e o CSKA perdeu por 2-0 para a Basileia. Os jogos de volta desse grupo, que ainda tem outros grupos, os jogos de volta desse grupo vão ocorrer no próximo dia 31, né? Então, sobre o futebol do outro lado do mundo, né, já estabelecemos aí, já falamos alguma coisa. Agora vamos aqui para o nosso futebolzinho caseiro, aqui, o futebol nosso de cada dia, que entramos na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou outro dia faltando 38, agora faltam só 9 jogos. E está todo mundo correndo. É um corre danado na parte de baixo da tabela, é uma movimentação danada no meio da tabela, na parte de cima, enfim. Está um corre danado agora. O Vasco da Gama, por exemplo, que jogou ontem e fez a terceira vitória seguida sob o comando do Zé Ricardo, o Vasco não conseguia 3 vitórias seguidas desde 2012, segundo informações. Então o Vasco conseguiu agora 3 vitórias seguidas e um time que era visto como um sério candidato a descer, porque logo no primeiro jogo encarou o Palmeiras e tomou uma goleada. Então ali já se temeu que o Vasco fosse fazer um brilhareco no campeonato, mas o Vasco está dando a volta por cima. Talvez a melhor coisa que tenha acontecido foi a entrada do Zé Ricardo lá. Zé Ricardo esse que, por uma parte da torcida do Flamengo, achou que eram incompetentes. E o Zé Ricardo está lá, fazendo o trabalho dele, mantendo a mesma postura, a mesma fala. E está lá, botando o Vasco para jogar. E o confronto entre Flamengo e Vasco, que vai ocorrer daqui a pouco, vai dizer, né, alguma coisa sobre o que é o Zé Ricardo e o que é o Rueda. Para o rubro-negro, tomara. O rubro-negro vai torcer muito para que o Flamengo ganhe esse jogo do Vasco. Mas se o Zé Ricardo conseguir o resultado contrário, ele não vai estar provando nada, né? Ele é um profissional e vai fazer a parte dele. Conhece bem o Flamengo e vai fazer com que o Vasco jogue em cima das falhas que ele mesmo tem conhecimento que existe dentro do Flamengo. Existia no tempo dele e existe ainda, né? Então o Zé Ricardo vai levar uma certa vantagem sobre o Rueda no confronto direto entre Flamengo e Vasco. Então o Vasco jogou contra o Atlético Goianiense, gol de 1-0, gol contra lá do zagueiro, lá que se embaralhou com outro companheiro lá. E o Vasco avançou para 42 pontos e agora está na 8ª posição. Para quem era visto como candidato a descer, né, o Vasco agora já olha à frente, visando uma chance, uma vaga lá na Libertadores ou na pré-Libertadores. A circunstância leva o torcedor do Vasco a pensar dessa forma. Tem que pensar grande mesmo. Se dá para quem está com 43, 44, por que não dá para o Vasco com 42? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, o Vasco está aí, 42 pontos, 8º colocado. O Botafogo, que veio de derrota para o Vasco, conseguiu a duras penas um empate ontem lá na ressacada com o Avaí, fazendo gol aos 50 minutos. Última bola do jogo, o Botafogo conseguiu empatar com o Avaí, que poderia até ter ganho o jogo. Mas o Gatito Fernandes fez uma partida ontem muito boa e acabou sendo responsável por garantir esse empate para o Botafogo. Botafogo que dormiu na 6ª posição, mas tem essa posição ameaçada caso o Flamengo faça hoje o papel dele no jogo contra o Bahia, jogo difícil aqui na Ilha do Urubu. Então o Botafogo está arriscado perder essa posição aí. O Fluminense bateu ontem seu adversário, bateu o São Paulo ontem, 3-1. O
Fluminense agora está com 38 pontos, está na 10ª colocação, subiu algumas colocações, estava lá coladinha na zona do Z4, e essa vitória ontem puxou o Fluminense lá para cima, foi para 10º colocado. 38 pontos, o Fluminense vai ter que trabalhar bastante, porque se o corte está estabelecido entre 45 pontos para não cair, na média o Fluminense tem que fazer 7 pontos. O que são 7 pontos? 7 pontos são 2 vitórias e um empate ou 7 empates. Então o Fluminense vai ter que trabalhar bastante para poder buscar essa pontuação aí e se livrar de uma vez dessa ameaça aí de ir para a Série B. Bom, outros jogos de ontem teve outros jogos aí na 29ª rodada, como por exemplo o líder Corinthians jogou com o Grêmio, jogo xoxo, 0-0. O Grêmio até jogou melhor, o Corinthians estava meio atrapalhado, mas o jogo não foi bom não. O jogo não foi legal. Eu fui dar uma olhada nesse jogo achando que ele seria melhor do que os outros, mas no geral os jogos foram todos iguais, não teve assim grandes emoções não. De repente a sequência da rodada hoje vai ter jogos melhores. O Atlético Mineiro perdeu em casa para a Chapecoense por 3-2. Houve uma polêmica nesse jogo, como sempre digo, tem sempre uma polêmica, o futebol oferece polêmica todo dia. E a polêmica da vez foi com o Robinho, o jogador da Chape. O Robinho recebeu uma bola na lateral, entre a lateral e a linha de fundo, e ficou penteando a bola para lá e para cá, gingando, passando o pé, pedalando. De repente ele parou, fez uma careta pro zagueiro da Chapecoense e depois saiu jogando. O zagueiro não deve ter gostado, deve ter falado alguma coisa para ele, e o Robinho saiu atrás do jogador, perguntando onde é que o jogador jogava. Tu jogou aonde? Tu jogou aonde? Se eu sou o jogador da Chapecoense, eu falo, não, Robinho, tudo bem, você jogou no Real Madrid, tá? Jogou no Milan, teve uma passagem apagada lá no City, jogou na seleção brasileira. Mas e aí, Robinho? E aí? Você ganhou dinheiro e título, você ganhou o quê? O Robinho praticamente não ganhou nada, o Robinho não foi o jogador que prometeu ser. Outros menos votados conseguiram chegar onde o Robinho não conseguiu. Mas o Robinho, então, com essa ação, quer dizer que ele é o Robinho e o jogador da Chape é quem? Ninguém. Acho que faltou um pouco de habilidade, um pouco mais de respeito por parte do Robinho. O Coritiba bateu o Cruzeiro por 1-0 também, em casa. Para o Coritiba essa vitória foi fundamental, porque se o Coritiba perde ontem, dificilmente iria ainda aspirar uma condição de permanecer na Série A no ano que vem. E foi fundamental essa vitória deles aí. Curitiba está em 18º com 31, Cruzeiro em 5º colocado com 47. No caso, o Flamengo, falando agora sobre os jogos de hoje, hoje terão 4 jogos ainda. Flamengo, 7º colocado com 43 pontos, enfrenta o Bahia, que vem de vitória contra o Corinthians. O Bahia vem jogando melhor do que o Flamengo, está pior na colocação na tabela, mas o jogo do Bahia está melhor do que o do Flamengo. O Flamengo precisa provar o contrário nesse jogo de hoje contra o próprio Bahia. O Santos, 3º colocado com 49, joga hoje com o Sport, lá na Ilha do Retiro. Sport 15º com 34, jogo difícil para o Santos. Jogo bem complicado lá. Palmeiras, 4º colocado com 47, joga hoje com a Ponte Preta, 17ª com 32. E o Vitória, que joga em casa, Vitória 16º com 33 pontos, joga em casa contra o Atlético Paranaense, 13º com 35 pontos. O jogo do Vitória em casa poderia ser favas contadas, mas o Vitória tem feito jogos diferentes quando joga em casa e quando joga fora. O Vitória parece que o compromisso de jogar em casa faz com que pese mais para o Vitória. Quando o Vitória jogar fora de casa tem conseguido resultados aí satisfatórios, favoráveis. Enfim, é aguardar então mais tarde o restante da 29ª rodada, que certamente vai mexer na tabela, tanto para cima, quanto para baixo, quanto no meio, para a gente poder ver o que vai ser preparado para a próxima rodada, a 30ª rodada no final da semana. Tá certo? No mais, quero desejar a todos aí uma boa tarde, um bom final de tarde aí, uma noite tranquila, uma noite de paz para todos. Ok? Fiquem na paz.